Tá, então o pessoal pediu para explicar aqui um pouco de como que funciona o sistema por trás aqui. Isso aqui não é um vídeo de curso de Laravel, tá? Tem bastante no YouTube, tem uns que são muito bons, indo por cima, tá? Mas aqui eu vou estar explicando meio por cima, só para vocês entenderem como é que funciona ele aqui, tá? Então aqui eu tô dentro do VS Code. Então, então esse aqui é um projeto do Laravel, tá? É bem simplesinho, tá? Não tem nada de módulo, nada que é o mais simples possível que a pessoa está começando a estar estudando, certo? Se você é uma pessoa que tem conhecimento avançado, Laravel, esse projeto sinceramente não vai te ajudar muito, tá? Então a gente tem aqui o Node Módulo, tá? Que é o Node Módulos que é do Node, tá? A gente tem que saber do Composer aqui também, que é o que faz diferença aqui, é gerenciamento do, assim como o NPM faz gerenciamento dos pacotes do Node, o Composer faz gerenciamento aqui dos pacotes do PHP, assim como o Maven faz do Java, tá? Vamos lá, então a gente tem aqui na app, a gente tem aqui as notas HTTP, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, tá melhor, um pouquinho melhor para vocês. Aqui em controle a gente tem os controles de gêneros, vamos lá. Então o que que acontece? Vamos explicar, por exemplo, mais baixo. Então aqui, vou botar aqui módulos. Então a gente tem aqui os módulos de gênero, tá? O que que seriam os módulos aqui? São as classes, tá? Para quem vem, por exemplo, do curso do Guanabara ou de outros cursos tem a classe caneta, classe pessoa. É basicamente isso daqui. Então a gente tem aqui o Factory para estar criando aqui automaticamente. Tem as proteções que são protegidas. O que que tem nesse projeto, desculpa, nessa classe aqui, que no caso é a propriedade nome, tem as funções do construtor, tem a função que pegar o ID, jet nome, set nome, tudo bem? Simplesinho, tá? Então eu tenho que a jogo, tá? Que seria a mesma situação, que é o modelo de jogo, tá? Então a gente tem aqui as informações, mais simples também, tá? Construtor, os atributos aqui, tudo mais. Gênero, set nome, set ID, tudo bem simplesinho. E tem a user aqui no caso que é o usuário. Tá, esse aqui já é pro padrão do Laravel, tá? Esse aqui eu não criei nada, não criei esse aqui é pro padrão do Laravel. E a gente tem aqui as nossas HTTP. O que tem aqui? A gente tem aqui os controles que fazem gerenciamento das aquisições. Então se eu for aqui, por exemplo, o controle do login, então aqui eu tenho como é que funciona o login do sistema. Então veja que a primeira tela que eu retorno é a tela do view. Então se eu for aqui no localhost, deixa eu ver se tá, só pegar aqui uma guia anônima, que a gente começar a estar explicando. Então, veja que eu tenho aqui uma guia. Deixa eu mudar aqui. Aqui mesmo. Então, veja que isso aqui é a minha rota que eu vou estar acessando. Como é que eu vejo a rota que eu vou estar acessando? Então, eu já vim aqui na parte de rotas web. Então, a minha barra, que é a raiz, eu tenho esse login aqui, que é. Desculpa, que é. Chama aqui essa rota aqui, ela chama o login controller, que chama aqui o método getLogin, que vai estar entrando na citação. Então, se for lá login controller, vai estar entrando essa view para nós. As views eu posso estar encontrando aqui em public, recursos, desculpa aqui, views, e aqui eu tenho a nossa página de login, ó, login Blade. O Blade ele é um sistema de view do Laravel, tá? Isso é por padrão, você pode precisar chamar na API e colocar aqui o Angular, tá? Coloquei aqui só para ser simples. Então eu tenho aqui as rotas aqui que tu pode estar colocando, tá? No método post, login, os campos que tu vai estar utilizando. Então vou estar explicando isso daqui, porque automaticamente eu vou estar explicando as demais também. Né, que é bem simples aqui, o Laravel é bem tranquilo referente a isso. Então eu vejo que aqui que eu tenho um formulário que tem uma ação que vai chamar uma rota login. E aqui eu tenho o método post. Então eu estou usando aqui o método post nessa rota login. Aqui eu tenho os campos que eu vou estar passando. Então no caso aqui eu tenho aqui o nosso campo de nome e senha, que se referenciado isso aqui, ó. Então eu tenho o nome login, underline e-mail e login underline password. Então o meu login controller, o que ele vai fazer? Quando eu chamar esse método de login aqui nessa rota, ó, toda vez que eu mando um post nessa rota, ele vai estar chamando esse processo para mim. Ó. Vamos lá. O que ele faz exatamente? Então aqui, vai pegar aqui, vai estar fazendo, só passando esses campos aqui, tá? Então eu tenho a requisição aqui, a validação tanto por aqui no front, quanto por aqui no back. Aqui eu tenho a autenticação, se a pessoa for autenticada, ele vai fazer o login, tá? Então se ela for autenticada por esse e-mail, se o passaporte der certo, validar, vai fazer o login e vai te aqui para a rota home. E as demais situações aqui também. Então eu vejo que tem aqui para estar criando o login.
eu não consigo estar criando login pelo navegador, apenas por requisição API no Postman ou no Insomnia, caso você utilize. Então aqui vai fazer o mesmo processo, vai estar criando chamar essa função aqui, que vai tornar um JSON. Então aqui vai estar pedindo aqui o nome, o e-mail e a confirmação da senha, tá? Vai criar um usuário, vai criar um token para ele e vai dar uma mensagem. Nessa mensagem aqui, o que ele vai retornar? O nome do usuário, a ID do usuário e o token que ele criou. Então, nesse token eu consigo estar passando lá nas minhas atualizações do Postman, por exemplo. E demais aqui é tudo registração. Ó. Ele é bem simples aqui, eu posso fazer, por exemplo, login, caso, será, eu ficar perdendo o token aqui, é só passar aqui. O nome é senha, você quer fazer login. Não tem nada para estar recuperando aqui, é a senha, tá? Então, se perder uma senha, você vai ter que ou mexer no banco, deletar lá, outro processo, tá? A gente também aqui tem as configurações do banco de dados, aqui ó, por exemplo, tem as factors que geram para nós aqui. Então veja que tem um gênero factor que ele vai deixando para nós que é um gênero novo, uma palavra aleatória, tá? Pela biblioteca faker aqui. A mesma coisa que no jogo, no user, tá? Bem simplesinho. Aqui eu tenho as migrações, tá? Então aqui eu vou estar criando aqui as telas dos usuários. Essa aqui, as migrações, o que ela faz? Elas criam as tabelas do banco, tá? Então vou estar explicando aqui, ó, mais simples aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui essa do... Não. Eu tô aqui. Essa aqui do meu gênero aqui dos jogos aqui, desculpa. Então veja que eu crio uma tabela no meu banco de jogos. Desculpa, no meu banco eu crio uma tabela jogos. Então aqui eu tenho um ID, eu tenho uma tabela que vai ser um string. Aqui isso vai ser uma chave referenciada. Então veja que a chave referenciada ela vai ser aqui, ó, begin. E aqui eu defino que é uma forgiving case de gênero, referencia o ID, ou de gêneros. Então aqui no caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui o ID gêneros que eu tenho na tabela jogos e vai estar ligando ele ao ID que eu tenho na tabela gêneros. E aqui o delete é um cascade. O que acontece? Se eu deletar o gênero, eu deleto o jogo também. Que é uma coisa que o pessoal costuma estar fazendo um pouquinho errado, às vezes sem querer, coloca esse parâmetro aqui também. Aqui eu coloquei só para estar explicando o que acontece, tá? Voltando, a gente tem aqui o Seeders. O que faz o Seeders? Ele popula. Então o Migration cria a tabela e o Seeders ele faz aqui popula o banco, tá? Que é o que a gente tem aqui. Ó. Se eu fizer um login aqui, ó, teste@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, já tenho todos esses bancos aqui cadastrados, tá? Que eu executo aquele comando aqui do Say Artisan DB Seed. Então já vou procurar esse banco aqui só para estar testando a aplicação, uma coisa assim, tá? Então o que ele faz? Ele cria um banco, ele cria um gênero aqui, ó, e vai passando aqui o gênero 1, 2, aqui vai estar criando aqui as tabelas, tá? Vai estar pulando aqui as tabelas. O processo é bem simples. Seria a mesma coisa que se fosse lá no banco da área da insert entre jogos, o nome do jogo e de gênero. Aqui ele faz o processo de gerenciamento pelo PHP, usando aqui o Eloquent, tá? Então a gente tem aqui os testes também, tá? O que seria esses testes? Para estar testando a aplicação tudo certinho, que a gente não precisa ficar testando aqui manualmente. Para estar testando, a gente pode estar executando esse comando aqui, ó, save test, ele vai executar todos os testes. Ó. Então eu vejo que eu tenho um teste aqui, por exemplo, do Game Controller, do jogo Controller Test, das APIs, também tá. Então tá tudo testadinho no sistema. Apesar de ser simples entregar testadinho, que acaba facilitando bastante no dia a dia, tá? Então, testes aqui, eu tenho os testes do controller, por exemplo. Então eu tenho os testes da API, ó. Então essa pessoa, aqui eu consigo estar escrevendo os testes, tá? Então aqui, ó, devo conseguir listar todos os gêneros. Então se esse usuário que eu criei aqui em cima, qual função setup, se ele consegue estar retornando, se ele conseguir fazer a autenticação tudo certinho, ele vai retornar para nós aqui o status 200. O que acontece? Seria a mesma coisa que eu vim aqui testar e ver se deu certo, tá? Então, ao invés de fazer o teste manual, você escreve esse teste aqui automático e consegue estar garantindo uma melhor funcionalidade do sistema, né? E que, sei lá, você implementa uma função nova que acaba quebrando o sistema, tá? Então, você tem essa opção aqui também. Aqui tem mais testes, gênero controller, jogo API e login controller, tá? Então, tem todos esses testes, é basicamente assim que funciona um projeto no Laravel em menor escala, tá? Lembrando que isso aqui normalmente é para quem está começando. Se você já trabalha com Laravel há muito tempo, é um projeto que não vai te ajudar em nada, tá?